transparência, né, numa ação do clube que tem de se tornar uma sociedade anônima de futebol. Deputado, já que o senhor entrou nesse assunto, claro, é o tema principal da live aqui, a Sociedade Anônima do Futebol, SAF, é algo que a gente vê que está caminhando aí a passos largos em muitos clubes. Agora, obviamente que a relação do Vasco com relação à SAF, ela tem sido muito conturbada, né? Justamente esse monte de ações que estão sendo... Já começa, na realidade, uma situação muito delicada por conta das últimas eleições. Eu vou passar o primeiro vídeo aqui para o senhor, até para o senhor poder analisar, e ele já dá uma contextualizada. O que as últimas eleições têm a ver com o Vasco, da SAF? Na realidade, tem a ver, né? Mas não tem a ver por falta de transparência, tem a ver pelo fracasso da associação, né? É isso. É o fracasso da associação, de agentes políticos que não conseguem definir, não respeitam. Um passa, o Campelo fez a ordem para chamar, né? Que isso tem a ver com o consumidor? Desde o início de quando começou toda essa situação. Vamos lá. Prazer enorme poder tirar algumas dúvidas aqui com o senhor. Me chamo Fábio, sou sócio estatutário do Clube de Regatas Vasco da Gama e também possuo um canal no YouTube. Uma das pessoas mais educadas no YouTube, né? Uma das pessoas mais educadas. Fábio, dando até o nome, né? Pô, maneiro. Boa noite, Maurão. Forte abraço, irmão. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos da bancada e a galera do chat. Deputado, antes de eu fazer a minha pergunta, eu não poderia deixar de lhe dizer que quem está sentado na presidência hoje do Vasco e tentando mudar a natureza jurídica do clube está lá através de uma liminar. Infelizmente, nós tivemos 2 votações no ano de 2020 no Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma liminar reconhecida por um desembargador e depois reconhecida por um colegiado de 3 desembargadores e depois de agravo regimental de mais 3 desembargadores E aí, assim, né? É uma parada que tem esse detalhe. Não é uma liminar, não é uma liminar que não teve recurso. Não é uma liminar que não foi apreciada com detalhe, né? Passou por 3 desembargadores diferentes, diversas vezes, 2 ou 3 vezes, né? Tem esse porém. Não é uma liminar como a do plantão noturno. Não é, por exemplo, e aí eu vou concordar com a liminar lá do STJ. Suspendeu, ficou ali naquela liminar. Ficou ali naquela liminar do STJ. Aquela ordem lá. Não foi o caso, né? 3 desembargadores analisaram e deram voto. E aí, depois de recurso, mais 3 desembargadores, acho que um só repetido, deram outro voto. E diversos recursos, diversos agentes políticos do Vasco que disseram que não iam recorrer, recorreram, porque sabiam que eram recursos com chances mínimas de vitória, mas continuaram recorrendo, independente se o clube sangrasse, causasse insegurança jurídica, né, para causar o mesmo discurso. Lembra o discurso do presidente da República, né, que fala das urnas, da insegurança jurídica das urnas do Brasil, que não tem comprovação nenhuma, não tem nada, mas o cara fica repetindo tanto, que vai ter gente falando, e é mesmo, eu não confio na urna não. Não confio nessa urna não, né? Pra que eu vou confiar na urna? Tem tanta gente falando que não é confiável, né? Então quando o cara escuta, por uma liminar, fulano vai definir a natureza jurídica do Vasco. Na realidade, os sócios vão definir, né? Não é o Salgado. Os sócios vão definir. O Salgado que faz uma campanha horrorosa no futebol. Horrorosa. Uma das piores. Talvez a pior da história do Vasco. Com certeza, eu acho que é a pior da história do Vasco. E mesmo assim, com a pior, o cara que está vendendo, vamos dizer, a gestão no poder, vendendo o papo da SAF, tem um apoio maciço da torcida. Por que será, né? Estranho. Valeu, Gaston. Fica bem. Bom descanso. Obrigado. Para presidente, em formatações diferentes, uma de forma online e outra de forma presencial, e ainda não tivemos uma decisão de mérito com relação a isso, o que pode trazer ainda mais instabilidade para o clube. A minha pergunta, deputado, ela é baseada na decisão da desembargadora que derrubou a liminar da comissão aqui da Alerj de Defesa do Consumidor. Fernanda Fernandes. Na sua decisão, a desembargadora cita que não era aplicável o Código de Defesa do Consumidor nessa ação
que a SAF do Vasco está no estatuto e ela deixa embaixo, dizendo já no final da sua análise, ela diz o seguinte: registre-se que o estatuto do clube, no seu artigo 60, parágrafo 2º, diz de forma bem objetiva quem é passível de voto nas Assembleias Gerais, e ela diz que o torcedor não é. Bom, o estatuto de defesa do torcedor diz que torcedor é todo aquele que aprecie, que apoie ou todo aquele que se associe a qualquer entidade de prática desportiva do país. Ou seja, deputado, eu posso chamar um torcedor de sócio juridicamente ou não? Eu tenho que fazer realmente... Na realidade, ele é torcedor e associado. No momento que ele é torcedor e se associa a um clube, ele não é apenas torcedor. É aquela coisa de você ter o menos e o mais, né? O menos é você ser torcedor. Torcedor que compra camisa, que vai a estádio, compra ingresso, etc. O mais é você ser torcedor, apesar de que tem gente que vota no Vasco, né, com roupa, calça do Botafogo, cara que é flamenguista no Instagram, mas tá votando na eleição do Vasco. Normal, né? Isso aí não cria nenhum problema, nenhum desespero para ninguém, mas tudo bem. Quando você vai para o mais, você tem exceções à regra do torcedor. Esse cara ganha um plus, né? Esse cara não é apenas um torcedor, ele é um associado. O que faz ele ser um associado? Pagar um título, pagar uma mensalidade diferente. Para que direitos que o torcedor não tem? O torcedor tem esses direitos de frequentar estádio, ter um banheiro limpo, ter a possibilidade de restituição do dinheiro caso a partida mude de horário, mude de data, não apanhar de policial, né? Ele tem esses direitos. E o sócio tem esses direitos e o plus e o mais. A diferença está aí, né? Essa distinção, e ela entendeu na ação da comissão da Alerj que torcedor, naquele caso ali, não estava se referindo a sócio. Outra pergunta: temos ou não temos, os sócios têm ou não têm direito de acessar esses contratos na sua integridade para poder dar um parecer favorável ou não à SAF? E outra, se nós tivermos direito, como garantir esse direito, já que domingo é a votação na Assembleia Geral? Muito obrigado, deputado, obrigado a todos, um forte abraço e boa live. Obrigado. Bom, como é o nome dele, só para eu responder, eu gosto de... É o Fábio. Fábio, Careca, né? Mas a sua pergunta é muito boa. Com todo respeito à decisão da desembargadora, eu sinto discordar do pensamento dela. Todo direito. E eu digo por quê? Não só pelo que eu coloquei, e aí, toda vez que se discute uma lei, os juristas discutem a interpretação do legislador. Então, no caso aí, o legislador sou eu. Eu fui o relator e consegui convencer os meus pares de que o texto era bom e passamos o texto na Câmara e depois no Senado e aprovamos o Estatuto do Torcedor. Mas amparado no que, né, o Celso Russomano relatou a lei e estabeleceu que o torcedor se enquadra na condição de consumidor. É exatamente no texto do artigo 3º que eu tinha lido anteriormente, que diz o seguinte: fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvam atividade de produção, de montagem, de criação, de construção, de transformação, de importação, de exportação, de distribuição, de comercialização de produtos ou prestação de serviço. Então fica claro que o clube de futebol é um ente despersonalizado porque pratica atos de fornecedor. Quais são esses atos? Como eu disse anteriormente, vende bonés, vende camisas, vende adereços, vende o uniforme completo do time. Tudo isso, o Celso Russomano está certo. Para o consumidor, para o torcedor, né? O sócio é uma outra esfera, né? Vende bijuterias, vende produtos dentro do estádio de futebol, ou terceiriza esses produtos, mas recebe uma participação pela venda desses produtos, ou na alocação, ou na divisão do valor a ser arrecadado, né? Presta o serviço de diversão quando faz um jogo de futebol, presta o serviço de diversão quando loca ou quando faz um show dentro do próprio estádio e dentro do clube, e Perfeito. cobra ingressos. Porque, na verdade, para você caracterizar uma relação de consumo, você... O famoso show dos menudos em São Januário, né? Que teve, a gente já mostrou aqui, horroroso. Superlotação, era para 40 mil pessoas, chegou 100 mil pessoas lá, tivemos 2 mortes. Caraca, que horror. Direito consumidor, que não existia na época. Precisa cobrar alguma coisa. Então, o torcedor, sim, ele está enquadrado no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e vou mais além. Olha só o que diz o texto do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então, a pergunta é,
O torcedor é destinatário final do evento desportivo, o jogo de futebol? Sim. Ele é destinatário final das festas realizadas pelo clube, por exemplo, em época de julho, junho, uma festa de São João, Sim. uma festa junina. Ele arrecada valores na venda de ingressos e de produtos? Sim. O consumidor, ou seja, o torcedor consumidor, consome esses produtos o tempo todo? Sim. Então, existe sim uma relação de consumo. E eu vou fazer a prova disso fazendo a seguinte menção. Sim, vamos lá. Se por algum acaso a camisa der defeito, a camisa vendida pelo time, o uniforme do time... O que a galera tá reclamando da camisa da capa, hein? Aí, ó. Procurem o deputado Celso Russomano para reclamar da camisa da capa, que a Cruz de Malta cai. Não é essa história que a Cruz de Malta tá caindo da camisa da capa? Procurem. Qualquer produto que o clube venda, se der um defeito nesse produto, o consumidor tem direito à garantia? Tem. Se tem direito à garantia do produto vendido, ou se tem direito à garantia do serviço prestado, e se o serviço não for prestado, o clube é obrigado a devolver o dinheiro ao consumidor, existe uma relação consumerista. Então, com todo respeito à desembargadora, eu discordo totalmente. Eu acho que tá claro, né, gente? Tá clara a diferença entre consumidor, torcedor, prestador de serviço e associado, para a fundamentação da decisão da desembargadora. Eu acho que está bastante claro. Todos os exemplos que o Celso Russomano deu são exemplos de prestação de serviço. Prestação de serviço. Normal. Ó, vou no jogo, compro boné, tudo isso. Agora, sócio é outra história, né? Da decisão, né? E digo que ela errou, que ela não soube interpretar a lei, quando ela deveria ter lido atentamente o artigo 3º do Código Equivocou, né? Errou é muito pesado. E qual é a discussão? A discussão é boa uma sociedade anônima de futebol ou não é boa? Quais são o que é bom nessa sociedade e o que é ruim para o consumidor torcedor ou para o consumidor sócio do clube? Uhum. Numa situação como o clube se encontra, com uma dívida muito grande, talvez seja boa, mas tem percalços no meio do caminho. Tem um investimento inicial? Tem. Mas e o controle do clube? E o controle dos jogadores? E o controle do time de futebol? Feito pela associação, né? Que é gerida pelos sócios. Sócios que elegem o presidente, o conselho. É isso. A chapa vencedora. É aí que vai acontecer a fiscalização. Algo que o Vasco tem comentado, o Duque Estrada e outros caras têm comentado isso. Eu acho que vai dar chabu. Eu sou um cara que acha que vai dar chabu na associação, vocês sabem disso. Mas entendo ser isso, né? As contratações fica a cargo de quem? É evidente que é do investidor. Então, o torcedor e o sócio do clube têm direito, né, de saber o que está acontecendo com transparência. Quem vão ter as ações preferenciais, quem vai poder votar, quem vai decidir pelo clube, e amanhã se a sociedade for à falência. Porque um clube... Tudo isso a gente ficou sabendo pelos relatos e transmissões da Vasco TV. A mesa diretora vai ser composta por 5 membros, sendo 3 da 777, 2 do Vasco. A votação também, por causa dos 30%. As restrições que o Vasco pode vetar sem necessidade de ter maioria. Isso tudo a gente ficou sabendo, né? Clube de futebol, uma entidade, né, esportiva, um clube, de uma maneira geral, não vai à falência. Mas a sociedade anônima pode ir à falência. Quem vai pagar essa conta? E aí o torcedor que é apaixonado pelo time... Quem vai pagar 800 milhões, né? Quem vai pagar? Quem vai pagar a nossa dívida de 800 milhões? É foda, né? Mas é isso. É o risco do negócio de quando uma associação tá fracassada, né? Ele é capaz de vender tudo que ele tem na vida para não deixar o time dele fechar as portas, ou para não deixar com que o clube feche as portas, para a manutenção do clube, porque é uma paixão. Então, se ele amanhã vai contribuir, inclusive, comprando ações dessa sociedade anônima, né, investindo nessa sociedade anônima, ele tem direitos de saber com transparência o que está sendo feito, qual que é a relação entre quem está negociando a sociedade anônima e quem vai investir. Diga-se de passagem, a gente tem que colocar outra coisa na mesa. Quando se trata de uma sociedade anônima, qualquer investidor, seja ela de futebol ou não, qualquer investidor quer lucro. Quer saber se vai dar lucro ou se vai dar prejuízo. E se der prejuízo, todo mundo vende as ações. E se der lucro, ótimo, o time vai crescer. Então, a questão aí não é se é uma sociedade anônima... Até a forma de vender as ações a gente está sabendo, né? A gente ficou sabendo. Se acontecer uma venda de ações pela 777, o Vasco tem poder de veto da quantidade, tem poder de veto para a pessoa que vai ser vendida. Cara, é isso, sabe? Ninguém tá dizendo que é certeza, né?
Ninguém tá dizendo que é certeza que vai dar certo a 777. É uma alternativa. É uma saída pro marasmo, pro fracasso da dissociação. Futebol